vocês não pedem sorrindo, que eu não faço sorrindo mais ainda, hein? Tô aqui de volta no canal, prometo ser mais assídua por aqui, gente. Eu tô aprendendo ainda a desbravar esse mundo do YouTube. E às vezes eu me sinto um pouco chateada de que pouca gente vem aqui, enquanto nas outras redes sociais muita gente vai, muita gente interage, muita gente participa. E eu tenho que entender que esse aqui é um processo de formiguinha, né? Mas eu prometo que voltarei mais vezes e com muito conteúdo para vocês, porque eu tenho certeza que muitas pessoas têm curiosidade com relação à minha vida, com relação à minha história pessoal, profissional. E como eu tenho colhido muitas perguntas no meu Instagram, por exemplo, no meu Facebook, eu vou respondê-las aqui, pra gente ter um tempo maior pra conversar, tá bom? Antes disso, se inscreve aqui no canal, tá escrito aqui, inscreva-se se você ainda não se inscreveu, deixe seu like, o seu comentário, quem sabe a tua pergunta não vai ser a próxima que eu vou responder. Mas hoje eu vou responder a Luli, que me perguntou o seguinte: por que você resolveu ser jornalista, sendo que na tua época era complicado mulher na área? E eu vou usar uma foto, Lili, para responder essa tua pergunta. Essa foto é do time do Botafogo do Jardim Mauá, campeão de 1969. Imagina, né? Meus pais nem se conheciam naquela época. O meu pai ainda era uma criança e eu não estava nem nos planos. Ou seja, já existia mulher na época nos campos. A Jandira, essa que aparece na foto como rainha do time, já frequentava o futebol. E eu, no ambiente onde eu vivi, cresci e me criei, que era o bairro Jardim Mauá, lá em Novo Hamburgo, que tem o time do Botafogo, esse time aí até hoje, onde o meu pai jogou, e a gente vai contar essa história em uma outra oportunidade, existiam muitas mulheres que frequentavam os jogos, que participavam do clube de forma muito efetiva e que, para mim, sempre estiveram presentes desde a minha infância. Então, assim, eu acordava, eu dava de cara com a Mercedes, que era a senhora que lavava os uniformes do Botafogo, e ela era a madrinha do time, andava fardada, e ela era uma senhora já de idade, tinha netos, enfim, e ela pendurava aqueles uniformes, as meias, as camisas no varal da casa dela, e era sempre um orgulho para ela lavar os uniformes e compartilhar com as pessoas do bairro a importância dela para o time do Botafogo. E quando a gente chegava nos jogos de manhã, meu pai jogava no time da manhã, nos domingos tinha jogos 3 horários, né? Que era o horário das 10 horas ou 11 horas, que eram os veteranos, aí depois tinham as 2 da tarde, que eram o segundo quadros, e às 4 da tarde, que era o primeiro quadro. Então, assim, a gente tinha domingos, certo, comprometido com o jogo, e 3 jogos por domingo. Então, geralmente era o mesmo adversário das 3 turmas, né, das 3 divisões, e todo domingo era um enfrentamento contra um time que já era muito tradicional lá em Novo Hamburgo. E além da Mercedes, né, que tinha essa participação com a função dos uniformes e como madrinha do time, eu chegava no jogo para acompanhar meu pai, nem sempre a minha mãe ia, e a minha mãe também já foi rainha de um time, de outro time, eu vou contar essa história para vocês numa outra oportunidade, que é o Avenida, que era o rival do Botafogo. Sim, minha mãe e meu pai se conheceram e namoraram e casaram e eram um dos times rivais. Meu pai era o craque do time do Botafogo e a minha mãe era a rainha da Avenida. Foi esse pote. Enfim, eu encontrava as mulheres de forma muito natural. A minha mãe não ia sempre, então quem me cuidava eram as esposas dos outros jogadores, que estavam lá com a cadeirinha de praia delas, com chimarrãozinho, com bolo, sentadas no solzinho, uma bergamota, assistindo o jogo dos maridos. Os outros filhos, as outras crianças brincando no entorno do campo, porque o pai estava jogando, incluindo outras meninas além de mim. E assim eu lembro da minha prima, da Fábio, que era muito gritona na beira do campo, que ficava lá e xingava o juiz, incentivando. A Nica, a nega do Schneider. Posso citar muitos nomes aqui para vocês hoje, a Renata, porque era natural as mulheres participando do dia a dia dos campos. Então, quando eu decidi e quis trabalhar com o futebol, eu não
não sabia que existia todo esse caminho a ser descoberto, vamos dizer assim. Não vou chamar de preconceito, vou chamar de caminho a ser trilhado. Eu não sabia disso, porque na minha vida pessoal e ligada ao futebol desde criança, as mulheres sempre tiveram espaço, sempre tiveram vez. Sempre foi muito natural a presença delas no campo. Sempre foi normal que elas estivessem lá. Inclusive, elas é que comandavam a arquibancada da torcida, elas que embalavam o time, às vezes sacaneavam o treinador para que ele trocasse o jogador que não estava tão bem, ou escolhiam quem era o jogador que tinha que cobrar o pênalti, ou então infernizavam o adversário até que eles não aguentassem mais, porque era tudo muito perto, era tudo muito próximo no alambrado. Então, eu escolhi essa área por ser algo que fez parte da minha vida desde sempre. Não foi algo que eu entendi que não tinham mulheres e por isso quis participar. Porque na minha vida inteira, o futebol sempre foi parte da vida das mulheres, que me cercavam, que me eram como referências, né? E que me cuidavam na beira do campo e que faziam parte e são parte da minha história. A Jandira é só um exemplo. São muitas outras, muitos nomes, muitos sobrenomes, 100 faixas de rainha, mas que estavam lá naquele reinado, né, de uma geração inteira que me impulsionou para isso que vocês me acompanham hoje. Espero ter te respondido, Lili. E eu espero outras pessoas perguntando também, né? Eu coloco a caixinha lá no meu Instagram, mas se vocês quiserem me perguntar por aqui, eu também vou responder por aqui, para que a gente possa juntos entender tudo isso que a gente foi construindo juntos, tá bom? Beijão!